Boa noite a todos, eu sou Roberto Tavares. O tema do nosso estudo hoje, do estudo que a gente vai fazer hoje aqui, é a emancipação da alma. Isso está no Livro dos Espíritos. Está em bastante lugar. Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 7. Além disso, está no Livro dos Médiuns, parte segunda, ali está escrito capítulo 7 também, então não sei se eu me confundi, você realmente está nisso aí. Então, fica na dúvida aí, na hora que eu escrevi. Na Gênese, capítulo 14, dos itens 22 a 39. Além disso, está em obras póstumas, no capítulo, na verdade, no assunto, né, que é a emancipação da alma. Temos o Livro dos Médiuns aqui, temos, né? Para eu confirmar, para não ficar passando informação furada. Vai ser o último que eu vou encontrar aqui. Obras postas. Ó, viu o último? Se vocês quiserem fechar, estiver atrapalhando, atrapalha mesmo. Eu não tenho problema com calor, não. Já sinto muito calor já. É o capítulo 7. Livro dos Médiuns, capítulo 7. Agora eu vou confirmar o dos Espíritos, porque não custa nada. Capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Então, Livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 8, Livro dos Médiuns, parte segunda, capítulo 7, a Gênese, capítulo 14, itens 22 a 39, obras póstumas, emancipação da alma. Então, assim, percebe pela quantidade de lugares que isso aparece, isso tem uma certa importância e não deve ser tão simples de se lidar assim. Então, vamos produzir o Espírito aqui. Então, tem muita coisa para a gente fazer e eu só tenho 50 minutos. Como sempre, eu caio nesse problema do tempo. Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo isso aqui, juntei no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque, na dúvida, para mim é o Livro dos Espíritos, que eu sempre vou usar. Então, se eu não vou conseguir usar isso tudo, eu uso o Livro dos Espíritos, até porque tudo isso que está aqui está no Livro dos Espíritos. Ele só explica melhor em outros livros, porque ele tem mais espaço para escrever. Então, ele traz algumas informações, mas o Livro dos Espíritos está tudo aqui. O Livro dos Espíritos está tudo. Agora, nas outras obras, ele usa mais espaço. O espaço que ele não tinha aqui, ele usa nas outras obras. Então, nada das outras obras vai dizer algo diferente do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos jamais falará algo diferente do que as outras obras. É porque as outras obras foram geradas a partir do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra espírita em 1857. Então, vamos lá. Fiz um apanhado do que é dito no capítulo, esse capítulo 8º todo. Então, eu dividi
o nosso estudo em 7 assuntos que ele aborda dentro da emancipação da alma. Primeiro, preciso falar 2 coisas. Eu gosto de trabalhar com o significado das palavras. Então, eu acho que se entende melhor o assunto assim. Então, emancipação da alma. Emancipação é uma palavra que vem de uma expressão latina. Essa expressão latina é assim. Mancipatio, ou mancipatio, porque ninguém fala latim, então não tem uma pronúncia certa ou errada do latim. Ex mancipatio ou mancipatio. Mancipatio, ele é um instrumento jurídico que dá posse de alguma coisa a uma pessoa. Esse é um instrumento jurídico. Então, um instrumento jurídico que transferia a posse de um terreno, de um pedaço de terra, de alguma coisa para alguma pessoa, era o mancipatio. O ex-mancipatio, o ex normalmente é fora de, ou saindo de, depende aí, porque tem 2 casos que pode usar o ex. O caso que o ex ele é estático ou o ex que induz ao movimento. Então, o que ele é? Fora do instrumento jurídico, fora da posse. Então, emancipação tem um verbo chamado emancipare, ou emancipare, quer dizer você se libertar. Uma libertação, fora da posse. Você sai da posse. O ex aí tem sentido, digamos assim, figurado. Não é o sentido de movimentar. Porque ex você pode falar, se eu sair de algum lugar, eu uso ex. Se eu tirar alguma coisa de algum lugar, é ex também. Mas nesse caso aí, o ex é no sentido figurado. Você sai da posse de alguém. Você sai daquele instrumento jurídico que te limita à liberdade. Então, emancipação é liberdade. Alma vem do latim também. Ânima, que quer dizer algumas coisas. Se eu for parar para olhar no dicionário, a alma quer dizer sinônimo de espírito, mas pode ser também, tem uma expressão em alemão que quer dizer Zeitgeist, o espírito do tempo, a alma do tempo, ou seja, são as coisas que acontecem, o tipo de pensamento daquele tempo. Então, a alma, sei lá, a alma da obra, sei lá, Schopenhauer é uma certa tristeza, um filósofo do 17, alemão, do 18, alemão. Então, a alma do Schopenhauer, da obra dele, é uma alma triste. Então, eu posso usar de diversas maneiras. Como nós estamos estudando o Espiritismo, eu vou usar o que é alma para o Espiritismo. E está no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos. Kardec fala a seguinte coisa: a alma é um espírito encarnado, sendo que o corpo é apenas o seu envoltório. E na questão 135, ele fala: a alma é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Ou seja, o que é a alma? É o espírito, ou seja, é a criação de Deus, né? A inteligência, o princípio inteligente, encarnado num corpo mais material. Isso me leva à segunda parte, porque é essencial que a gente entenda aqui, antes de começar tudo, o que é ter espírito. Se a gente não souber isso, a gente não vai para lugar nenhum. Isso aí é necessário que a gente saiba. Então, voltamos à introdução do Livro dos Espíritos, e Kardec fala para a gente o que é o perispírito. Perispírito é uma palavra que tem dupla nacionalidade. Isso aqui é grego, isso aqui é latim. Então, peri é perto de, junto a, e espírito é espírito mesmo.
espíritos. Então, é aquilo que circunda o espírito. A palavra criada por Kardec. Então, o laço, ou o perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial, ou seja, tem características da matéria, tem características diferentes da matéria. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. Qual é o envoltório mais grosseiro? Esse aqui que eu vejo. Vejo com dificuldade, tem que usar óculos até. Mas é o que a maioria vê normalmente. O espírito conserva o segundo. Qual é o segundo? O perispírito. Que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado mortal. No estado normal. Porém, que pode tornar-se acidentalmente visível ou mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, o que é o perispírito? É um meio do caminho que liga o nosso corpo mais grosseiro ao nosso espírito, que por si só não é material. Então, precisava de alguma coisa que ligasse, que ao mesmo tempo era imaterial e material, que está nos dois mundos, da matéria e o mundo imaterial, para fazer essa transição. Senão o espírito, que é o princípio inteligente, não consegue agir no mundo. E a gente precisa agir no mundo. Então, perispírito, tudo bem até aí, todo mundo? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Dito isso, a gente pode trabalhar com a emancipação da alma, com o sono. A gente não vai ver aqui, porque o Kardec não trabalhou aqui, como emancipação da alma o fenômeno da morte, do desencarne. Para Kardec, então para o Espiritismo, a alma não se emancipa na morte. Na morte ela se liberta de vez. A emancipação é uma maior fluidez, uma maior liberdade, uma maior fluidez e um menor constrangimento que a alma sofre do corpo mais grosseiro. Isso é emancipação para o Espiritismo. Não é total liberdade, é uma maior liberdade. Então a gente não vai abordar em nenhum momento aqui a morte, o fenômeno da morte, o fenômeno do desencarne, como a emancipação da alma. São diferentes aí. Então vamos lá. Sono. Questão 400 do Livro dos Espíritos, que está aqui no capítulo 8º. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos superiores. E como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente a sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre de seu envoltório, quanto mais grosseiro é esse envoltório. Ou seja, a alma deseja a total liberdade? Claro que sim. Porque o corpo mais grosseiro limita a alma. Ou seja, sem isso, não existe mais alma. É só perispírito. O que é a alma? Perispírito encarnado. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Começou. Ele pergunta assim: a alma quer sair? Lógico que quer, porque a verdadeira vida não é aí. Aí é uma vida de privação, você não faz o que quer, você fica perto de gente que você não gosta. Aí é um pouco mais complicado. Aqui não. Aqui você vai atrair, é atraído por pessoas iguais a você. Então, se isso vai fazer bem ou não a sua evolução, eu não sei, mas vai ficar perto de pessoas que você é afim, com práticas iguais, com gostos iguais. Ele pergunta: beleza, mas durante o sono a alma repousa também? Esse espírito diz: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, de sua presença, este quem? O espírito, a alma.
da presença de quem? Do corpo. Quando a gente opera aqui na matéria mais grosseira, a gente necessariamente precisa do corpo. Então, quando ele se afrouxa os laços, ele se emancipa, ganha maior liberdade, não precisa do uso do jeito que a gente precisa usar quando está em vigília, quando a gente está acordado. Ele se lança pelo espaço, ele tem o espírito, o perispírito no caso, e entra em relação mais direta com outros espíritos, encarnados ou não. Então, durante o sono, tinha alguém ali? Vocês estão vendo coisa? Não, todo mundo olhou. Aí. Tem isso, não sei. Com a Lídia é pior. Quando a Lídia olha para o lado, vem pronto. Então, durante o sono, a alma se emancipa, porque ela não dorme, ela não precisa descansar. O que precisa descansar é o nosso corpo mais grosseiro. Questão 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Assim, tá, mas essa liberdade dá como? Você me falou que ele é mais livre, mas como é que se dá essa liberdade? Pelos sonhos, julga-se a liberdade. O espírito entende-se a liberdade, nota-se a liberdade do espírito no sono pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem no espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Por quê? Porque ele está menos preso à matéria. É esse corpo aqui. Por exemplo, acredito eu que em desdobramento, sono, né, emancipação através do sono, eu vejo um pouco melhor, porque meu olho não é muito bom. Então, acredita que eu consiga ver melhor. Por quê? Porque esse corpo aqui atrapalha um pouco. Atrapalha. Lembre-se do passado, lembra-se do passado, ou seja, tem mais recordações, ou seja, a limitação mental também é menor durante a emancipação pelo sono, e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicações com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então, liberdade maior, que ele vê mais, enxerga mais, percebe mais, pensa melhor, entende melhor, se comunica melhor, então consegue ter uma maior fluidez nas relações com outros espíritos, encarnados também ou desencarnados. Pobres homens, continuam os espíritos, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis respondeis a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo em estado em que fica permanente quando morre. Eu falo assim, olha só, a morte é de total liberdade. Durante o sono, ele fica livre, contudo, por um tempo, limitado a um tempo. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, é como se fosse o fenômeno da morte. Como a alma ficará depois do desencarne. O sonho é a lembrança que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que isso quer dizer? Que nem sempre vocês se lembram do que vocês viram, ou de tudo que haveis visto. Ou seja, quando você não se lembra do sonho, não é que você não sonhou, é que você não se lembra, porque isso aconteceu, e vai ser melhor explicado aqui, quando a tua alma está mais liberta. Ela viveu aquilo e ela tem a lembrança dela. Contudo, quando você regressa ao corpo mais grosseiro, já é o teu cérebro de encarnado que tem que avaliar aquilo ali. E nisso aí pode acontecer uma perda. Porque não é mais o teu cérebro perispiritual, da tua alma, é o teu cérebro de encarnado. E aí dá-se uma diferença. E nessa diferença pode se lembrar ou não, por alguns motivos. É que não entendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades.
seja, a alma não está totalmente desenvolvida naquele ponto, que faça se lembrar de tudo o que aconteça na emancipação da alma. Apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta a sua partida ou o seu regresso. Aquilo acha que está caindo, não sei o que, isso dá por conta da emancipação da alma. Acrescida do que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Ou seja, o que te preocupa durante antes de você dormir também influencia na tua memória ou como você interpreta o que a tua alma liberta vivenciou. Questão 403. Por que não lembramos dos sonhos sempre? Ele já introduziu aqui. Em que os chamas de sono há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, como já foi dito. Recobra durante o sono um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros, também já foi adiantado. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais, ou seja, não passou pelo corpo da pessoa. Então, quando ele volta para o corpo não tem aquilo guardado nas suas impressões. Então, não tem muito que recordar. Ele tem como interpretar o que a alma liberta aconteceu. Então, ele não tem. O cérebro não lembra disso. Ele interpreta, porque não foi usado o cérebro do encarnado. Foi usado o cérebro do perispírito, o cérebro da alma. O que deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Você tem leitura de sonho há muito tempo. Na época do Kardec, no século XIX também já tinha isso. Interpretação de sonho, isso aí é muito antigo. Então, assim, o que deve pensar das significações atribuídas? Se você sonhou, eu me lembro do Macunaíma, do Mário de Andrade, logo no começo do livro, ele está andando, a mãe dele está massacrando alguma coisa, mandioca, alguma coisa assim. Ele fala assim: mãe, sonhei que perdi um dente. Eu acho que falam que é morte de um familiar. A mãe dele cai morta. Assim, acabou de falar, ato contínuo ele falou, a mãe desencarnou. Então, é isso. As coisas que acontecem significam alguma coisa. Sonhar com um dente caindo é morte de alguém, um ente querido, alguém conhecido. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra coisa. Você sonhar com queda de dente, ou sonhar com morte. Se o cara for dentista, tem um problema, porque ele ganha a vida fazendo basicamente isso, dependendo da especialidade de odontologia que ele tem. São verdadeiros no sentido que apresentam imagens que para o espírito tem realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guarda com os que se passam na vida corporal, ou seja, aquilo faz sentido para o espírito, não o que vai acontecer na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão de que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Ou seja, pode ser só a vivência do espírito, ou alguma informação que o espírito recebeu de que vai acontecer alguma coisa no passado, mas atribuir alguma coisa específica a um acontecimento específico, assim, no geral, os espíritos falam que não dá. Então, nem todo mundo que sonha com dente é porque vai morrer, com dente caindo, né, qualquer dente. Vai morrer um familiar. Tem outras coisas, sonhar com leão quer dizer alguma coisa, quem joga no bicho, então, e o bicho nem é o mesmo. Se você sonhou com o leão, tu não joga no leão, você tem que jogar no outro bicho que você sabe, sei lá, Deus qual é, não joga mesmo. Mas tem isso. Na crendice popular, né? Nossa cultura, né? Que é isso? Na cultura brasileira. Você sonha com alguma coisa, você joga, sonha com a borboleta, joga não sei o que, enfim. Então, não quer dizer nada. No geral. A não ser que o espírito fale assim, ó, joga na borboleta, sei lá, deve ter. Possibilidade há, se acontece eu não sei, mas possibilidade, ó, joga na borboleta.
Meu avô gostava de jogar e falava, mas você tem que jogar por 3 dias seguidos. Eu falei, caraca, mano, é um investimento muito mais alto do que eu achei que era. Mas, enfim. Questão 405. Acontece com frequência ver esse sonho coisas que parecem um pressentimento. Ele falou que pode acontecer coisas ser mostrado coisas que só acontecerão no futuro. Afinal não se confirma. A que deve atribuir isso? Tipo assim, você sonhou que aconteceu alguma coisa, mas o cara não aconteceu. Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, ou seja, a influência da matéria. Não, a alma não está desencarnada, ela está emancipada, está mais frouxa. De onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme, ou seja, você recebe uma informação, a alma emancipada recebe a informação, contudo, quando você volta para a matéria, como você está com aquilo na cabeça, a interpretação que o seu cérebro de encarnado vai dar, tem aquele viés, tem aquele background. Então vai parecer que vai acontecer alguma coisa no trabalho, na família, sei lá, sei. Mas não, isso vai até acontecer para o teu espírito. Teu espírito vai chegar no momento do acontecimento. Porém, não vai ser como você pensa, porque você interpretou de uma maneira completamente diferente do que aquilo que ia acontecer. Questão 407. É necessário sono completo para a emancipação do espírito? Você tem que estar hoje, a gente já conhece. Não tem sono REM, em 1857 não tinha isso. A neurociência evoluiu a ponto de classificar tipos de sonho. Mas você sabia, estou bem acordado, estou bem não estou. Não. O espírito fala, não precisa estar dormindo completamente. Basta que os sentidos entrem em torpor, ou seja, num estado de latência, mais ou menos, para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Lógico, porque na primeira pergunta ele falou, o espírito está feliz? Não está. Ele quer voltar à sua liberdade. Então ele aproveita de qualquer oportunidade para se emancipar, para se libertar, mesmo que não seja através de um tempo maior, porque o encarne, você vai encarnar de novo, você desencarna, vai ter que encarnar de novo, pelo menos a gente aqui no planeta Terra vai ter que encarnar de novo. Então, até essa liberdade já tem uma limitação, mas é bem mais livre do que através do sono. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo, ou seja, quanto menos força o corpo fizer, mais liberdade a alma vai ganhar, como em qualquer situação. 410. Dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade que o espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos de outros espíritos. Ou seja, como teu cérebro está embotando menos a tua consciência, né, como espírito, você tem ideias melhores, você pensa melhor, raciocina melhor. Além disso, tem alguma ideia passando por algum outro espírito a você. Então, mas ele fala, mas eu não me lembro. E ele pergunta isso na 410A. De que servem essas ideias, esses conselhos, se eu esqueço e eu não posso aproveitar? Tem que ter um motivo. Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos.
do que ao mundo corpóreo, encarnado. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo, na ocasião oportuna, voltar-lhes-ão como inspiração de um momento. Então, se você esquece, é porque não condiz muito com a tua realidade aqui de encarnado, mas essa ideia foi gerada ou foi passada ao seu espírito. Isso não vai ser nunca usado, só que talvez no mundo material isso não tenha utilidade, então você não se lembra. Questão 412. Pode a atividade do espírito, está indo todo mundo? Tudo bem? Qualquer coisa, grita aí. Pode a atividade do espírito, durante o repouso ou o sono corporal, fatigar o corpo? Pergunta. O espírito não dorme, não descansa. Precisa. Então a alma se emancipa. Isso cansa o corpo? Pode, diz os espíritos superiores, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual um balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. O poste não é lá talvez seja um problema de tradução aqui, porque eu não peguei para ler o original. Mas se você for passar numa antena, um balão numa antena, você vê que a coisa se movimenta muito mais. Então, mexe com a estrutura da antena também. Tipo uma biruta de aeroporto. No aeroporto ainda vaza ar, muito ar, é só para mostrar a direção do vento. Mas você pegar uma antena, botar um balão e deixar ele no vento, vai para um lado, vai para o outro de acordo com o vento. Então a mesma coisa acontece. A alma está presa ao corpo, como um balão preso a uma antena. Se o balão vai para um lado, a antena vai indo para um lado, se vai para o outro, vai indo para o outro. Isso fatiga o corpo. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Sonho. Por que a gente sonha? Por que a gente acha que não sonha? Tudo bem até aí? Então, vamos agora para outro ponto aqui. Que são as visitas da alma. Se a alma se liberta, e já disse aqui que eu posso receber mensagem, ver coisas, prever coisas, posso ver coisas que vão acontecer. Posso visitar os outros? Posso estar em contato com outra pessoa? Questão 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. Ele pergunta, é assim mesmo? A gente tem duas vidas? O Espírito não. Tem não. No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas faces de uma só existência. Porquanto o homem não vive duplamente. É a mesma vida, a mesma existência, porém tem faces diferentes. Questão 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Posso ir ver algum amigo meu? Certo. Ele responde os espíritos. E muitos que julgam que não se conhecem costumam reunir-se e falar-se. Porque você pode não conhecer uma outra pessoa dessa encarnação. Você faz amizades ao longo das suas encarnações. Pode ser, sem que suspeites, ter amigos em outros países. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas, ou seja, está em relação com outros espíritos, encarnados ou não, quase toda noite, quase todo momento de emancipação. E eu trago um exemplo do livro dos médiuns, está na revista Espírito de 1859 também,
Livro dos Médios, parte 2, capítulo 7. Outra senhora, ele está falando sobre a emancipação da alma e visita de um espírito. Outra senhora, residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas da noite, em 1857, era uma outra questão. Tudo bem que isso aqui é livro de 57, mas no século XIX era outra questão. 10 horas da noite, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, ou seja, não tinha grandes laços com ela, era conhecido, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Viu-o perto de sua cama, sentado numa poltrona e a tomar de quando em quando uma pitada de rapé. Tinha ares de vigiá-la. Surpreendida com semelhante visita a tal hora, quis perguntar-lhe que motivo ali estava, mas o Senhor lhe fez um sinal que não falasse e tratasse de dormir. De todas as vezes que ela tentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passados alguns dias, tendo se restabelecido, recebeu a visita do dito Senhor, mas em hora mais própria. Sendo que dessa vez era ele realmente quem estava lá. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo que lhe dera pela visita. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo não tinha a satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora que era dos fenômenos espíritas, compreendeu de que se tratava, mas não querendo entrar nas explicações, limitou-a a dizer que provavelmente foi um sonho. Então o que se deu aí? O cara visitou durante a noite. Ele estava dormindo, ela não. Então, além de você poder visitar outros espíritos emancipados ou libertos, espíritos encarnados ou não, você visita pessoas encarnadas que estão em estado de vigília. Ela pode te ver por N motivos, como pode não. Então, nesse caso, foi uma emancipação da alma do Senhor enquanto ele dormia para aquela senhora que não dormia. Então, pode acontecer de você visitar, não só estar em relação não só com espíritos emancipados ou desencarnados, mas também com espíritos em vigília. Questão 415. Tudo bem até aí? Beleza? Esse cara eu não sei não. Que utilidade podem elas ter se a olvidamos? Ou seja, se esquecemos. Que utilidade tem essas visitas se a gente vai esquecer? De novo, a Beck está perguntando, por que eu esqueço das coisas? De ordinário, normalmente, ao despertar, guardais a intuição desse fato, do que se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram, ou seja, como as ideias chegaram. São ideias que adquiris nessas confabulações, ou seja, você pode trocar ideia, ou você pode, acordei com não sei quem na cabeça, pensei em você não se lembra da pessoa. Mas nesse negócio de pensei em você, eu não posso afirmar que 100% das ocasiões vai acontecer. Mas pode ser que você tenha estado com ela de desdobramento. Ou seu, ou dela, enfim. Então por que eu esqueço? Porque, primeiro, teu cérebro vai ter que interpretar aquilo e você pode simplesmente ter aquela troca de ideia e você achar que foi uma ideia sua que você pensou. Foi seu cérebro que teu espírito falou, é assim, faz isso. Aí você falou, tive uma ideia. Não teve ideia. Até teve, o cérebro te deu uma ideia. Então o cérebro de encarnar te deu uma ideia. Mas aquela ideia não foi sua originalmente, foi do teu espírito. Veio através da relação com o outro, da visita de outra pessoa. 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Visita espírita
espírita foi o termo que ele usou. É uma visita que você faz a outra pessoa. Visita como alma emancipada. Não é visita pela porta aí, mano, tudo bem. O que se dá é o seguinte, respondem os espíritos. Adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera. Ou seja, você quer fazer alguma coisa, só que quando sua alma desperta, ganha liberdade. E você vê as coisas de maneira diferente. Você tem uma liberdade maior de pensar. Então, aquilo que você estava pensando em fazer enquanto desperto, na vigília, não faz sentido nenhum você fazer enquanto emancipado. Então, você não faz. Uma vez despreendido da matéria, isto com relação aos homens já bastante evoluídos espiritualmente, ou seja, a fazer o que você fazia aqui, estou liberto, não vou me preocupar com o que eu fazia, com o que diz respeito somente à vida material, né? Vida material, vida é, mas a vida como encarnado. Os outros passam de modo muito diverso à fase espiritual de sua existência, ou seja, os espíritos que não são tão evoluídos, entregam-se às paixões que os escravizam, ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Pode ser que aconteça. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de ele querer quando desperta. Ou seja, vai depender de muitas outras coisas. Primeiro, o cara poder querer te receber, ele quer estar fazendo outras coisas. Você vê se realmente é necessário aquilo, como espírito, como alma emancipada, então a sua vontade não é necessária. Ela não faz com que aconteça. Ela só pode ser uma vontade, que pode mudar com a sua alma emancipada. Beleza até aí? Todo mundo? Questão 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número de formas de assembleia? Ou seja, pode ter um grupo de estudo, de amigos, enfim. Sem dúvida alguma, responde os espíritos. Os laços, antigos ou recentes, de amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos, que se sentem felizes em estar juntos. Então, reuniões se dão entre almas emancipadas ou almas emancipadas com espíritos desencarnados. Então, aí, tudo bem? Todo mundo? Visita espírita, fechou? Vamos lá. Transmissão de pensamento. Nosso famoso transmimento de pensação. Questão 419. O que é que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surgem muitos pontos ao mesmo tempo? O que é uma ideia? Isso aí. Alguém está pensando isso aqui, alguém lá. Isso aconteceu com Darwin. O cara estava estudando a mesma coisa, ao mesmo tempo. O avião se deu mais ou menos. Os irmãos Wright, né? Os irmãos Wright e o Santos Dumont fizeram a coisa ao mesmo tempo, evoluindo ao mesmo tempo. Então, como é que se dá essa ideia? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem já julga ser o inventor, o invento ter a sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem suspeitarem, contribuem para propagá-la. Ou seja, as ideias estão aí. Capta essas ideias através de uma liberdade maior da alma. 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Os espíritos se comunicam com os corpos despertos. Essa é a pergunta.
O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Ou seja, você pode se comunicar com outros espíritos estando em vigília, estando acordado. Mas só que estudar de uma maneira muito mais difícil. Por quê? Porque você está acordado. Uma matéria muito grosseira envolve isso tudo. Então, para você conseguir essa comunicação, a comunicação tem que ter o emissor, o meio e o receptor. Se você não consegue chegar até o receptor, ou você não consegue ser o receptor, você não vai ter comunicação. Então, pode se dar? Pode se dar. É emissão de pensamento. Só que é muito mais difícil. Porque a matéria é muito grosseira e atrapalha muito essa troca. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos, que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, isso na arte, na literatura, prosa, poesia, música, dá muito, é uma figura de linguagem muito boa, que as pessoas conversam sem se falar, né? Tem uma música do Emílio Santiago que fala isso, né? Mesmo sem falar, eu ouço o que você não diz, o que você me diz. Então, é isso. Transmissão. E aqui ele fala, são espíritos simpáticos, tem que ter uma afinidade entre os outros. Por quê? Porque isso ajuda a vencer uma barreira física, que é o do corpo encarnado. Tem, beleza? Transmissão de pensação, transmissão de pensamento foi. Um outro ponto um outro ponto mas letargia. Catalepsia. E morte aparente. Kardec trata tudo isso aqui, catargia, catalepsia e morte aparente, como uma emancipação da alma. Por quê? Porque nada disso aqui é morte. Em todos esses casos, a alma fica mais liberta. Então, é a emancipação da alma. Letargia, que eu não sei escrever. Ou eu não entendo o que eu escrevo, que é mais... Letargia, catalepsia são estados do corpo que o corpo fica meio que inativo. A pressão baixa muito, os sinais vitais baixam muito, e a pessoa não se mexe, fica como se estivesse morta. Morte aparente pode ser algum tipo de doença, um estado patológico que cause. Isso tem uma doença, né, que parece que a pessoa dorme na hora, assim, parece que morreu, não tem sinal vital, tem que ter um procedimento assim, um pouco mais apurado para ver se a pessoa está viva ou não. Agora eu me esqueci o... Mas enfim, esses casos aí são casos de emancipação da alma também, e Kardec pergunta aos espíritos, ele quer saber. Questão 422. Os letárgicos, os cataléticos, em geral, veem e ouvem o que tem no seu derredor, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções. Ou seja, está em estado de letargia, parece que está dormindo, está desacordado. Ele vê e ouve. Ele vê e ouve com os olhos e os ouvidos? Simplesmente não, claro que não. Pelo espírito. O espírito tem consciência de si
mas não pode comunicar-se. Ou seja, a alma dele está emancipada, mas ele não consegue usar o corpo por algum motivo. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. Esse estado especial dos órgãos vos prova que o homem há alguma coisa a mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Ou seja, o fato dele lembrar e contar o que aconteceu em torno dele quer dizer que existe alguma coisa além da matéria. Aquela matéria ali, mais grosseira. Porque se não fosse assim, se o corpo o olho parou de enxergar, ele não vai ver o que aconteceu. Se ele tem noção do que aconteceu ali, é porque existe alguma coisa além daquilo, e é a alma emancipada. Questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Aqui está perguntando, a pessoa está quase morrendo. Existe meio de fazer essa religação? Que o Kardec fala aqui, a encarnação se dá célula por célula. No Livro dos Espíritos. A encarnação se dá célula por célula. A desencarnação também. A pessoa não é retirada bruscamente do envoltório mais grosseiro. Se dá também. Então, nesse processo, existe volta? Sem dúvida, diz os Espíritos. E todos os dias tendes prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe faltam para manter o funcionamento dos órgãos. Ou seja, a encarnação de alguém pode ser estendida através de passe, através de algum tratamento, que não seja um tratamento puramente médico, de encarnado, não seja uma máquina. Se o coração parou, tem uma máquina que faz o trabalho do coração, o cara vive mais. Se o estômago parou, tem uma máquina que faz o cara vive mais. Mas não, estou falando aqui da questão fluídica, a questão da alma em si. A alma está se desprendendo do corpo, ou seja, está deixando de ser alma para virar espírito. Está se desprendendo do corpo. Esse desprendimento pode ter volta? Não pode. Isso é a espiritualidade. Achar, e conta-se uma história disso, né, que não sei se é verdadeiro, mas no meio do movimento espírita conta-se isso, que o Chico Xavier ele tinha se comprometido a escrever 200 livros. Aí começou a escrever, estava dando certo, falando, então bota mais um pouquinho, vai botando mais um pouquinho, e a reencarnação dele foi sendo estendida, porque ele estava trabalhando muito bem. O espírito tinha fluido vital para tantos anos. A partir de tantos anos, acabou o fluido vital, o que ele faz? Joga mais fluido vital, que segura mais a alma. Essa é aí uma morte que ia se dar, o desencarne que ia se dar, mas não se deu. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Pelo momento não explicado, só que 19. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte ou mais extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação do magnetismo. Ou seja, a letargia se dá de maneira natural, é um problema do corpo. Agora, a catalepsia pode ser gerada através de alguma coisa. Tem também catalepsia, letargia, sonambulismo agora. Se Deus quiser, vai acabar. Sonambulismo. O sonambulismo, o que é sonambulismo? A gente vê pelo menos em filme, né, desenho animado, aquele moço, ou aquela moça que fica assim, olho fechado, que está fazendo as coisas, parece que está dormindo, mas não está, parece que não está, mas está.
O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? É um estado de independência do espírito. O sonâmbulo é um estado de independência do espírito, um estado de emancipação da alma. Mais completo do que o sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe do sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito, ou seja, o sonambulismo é mais completo, é um estado de liberdade mais completo que o sonho. Kardec explica. No sonambulismo, o espírito está de posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando em certa forma em estado de catalepsia, ele falou aí antes, deixam de receber as impressões exteriores, ou seja, eles não recebem o que vem do mundo dos encarnados. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável da matéria. A matéria está repousando, está em estado cataléptico. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma ou outra coisa, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Então, o fenômeno do sonambulismo é quando a alma usa o teu corpo como médium. A tua alma precisa fazer alguma coisa e ela está emancipada. Mas só que se você acordar, talvez você não vai conseguir fazer. O que ela faz? Ela usa o corpo dela mesma para trabalhar. Só que o corpo está em estado de recebendo menos impressão. Então é melhor do que o sonho, porque ele tem mais liberdade ainda, porque ele pode inclusive agir na matéria diretamente. Então esse é o sonâmbulo, bem mais importante do que a gente achava. Então ele falou, o espírito falou assim, Kardec perguntou para os espíritos, o sonambulismo natural, na 425. Na 426, que é a subsequente, ele pergunta, o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? O que é o sonambulismo? Você induz magneticamente, através de passe, transmissão de fluido, o cara é o sonambulismo, ou a cara, tanto faz. E os espíritos respondem, é a mesma coisa, com a diferença que um é provocado e o outro não. Um é natural, o outro é provocado. Só isso. O sonambulismo magnético e o natural, o que difere? O que provocou, a causa dele. Né? Beleza, até aí? Estamos acabando. Agora vem êxtase. Outro estado de emancipação da alma. E aí êxtase é um negócio muito voltado para a religião, principalmente católica. Então eu usei êxtase numa questão teológica filosófica. Uma explicação. O êxtase é a fase supra-intelectual, ou seja, depois do intelecto, depois do raciocínio, além do raciocínio, da ascensão mística para Deus. Fase em que a busca intelectual de Deus cede lugar a um sentimento de estreita comunhão ou mesmo de identificação com esse Deus. O que é o êxtase? É quando você para de tentar entender Deus intelectualmente e você sente que está em comunhão com Ele, que a sua alma está em comunhão com Deus. Então isso é o êxtase. Questão 439. Que diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Que diferença há aqui? O fenômeno que a gente viu agora, de um estado tão liberto da alma que ele consegue usar o próprio corpo encarnado para agir, do êxtase. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, ou seja, daquele que está sofrendo êxtase, ainda é mais independente. É mais independência do que o sonâmbulo.
Próxima questão, 440. O espírito do estático penetra realmente os mundos superiores? Ele realmente está em comunhão com Deus? Porque o êxtase, o sonambulismo, o sonho, a letargia, a catalepsia, a morte aparente, não diz para onde é que você vai. É um estado de emancipação. Você pode estar do teu lado, mas está emancipado, do teu lado do encarnado. Você está emancipado. No êxtase, pressupõe uma ascensão, um lugar melhor, mais evoluído. Então ele perguntou, é isso mesmo? O cara vai para lugares mais evoluídos, quem está sofrendo êxtase? Vê-se esses mundos e compreende a felicidade dos que habitam. Então, realmente, em êxtase, quando é a questão de ser êxtase, é que o espírito foi para mundos superiores. Donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, muitos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Ou seja, você vai para mundos superiores, mas não todos eles. E outra coisa, você vai e tem vontade de permanecer. Questão 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? O cara está num lugar melhor. Primeira pergunta, 400, ele fala, o espírito quer estar em vigília? É bom para o espírito? Claro que não é. Está perdendo muita coisa. Então o cara se liberta, além de se libertar, vai para um lugar melhor. Ele vai querer voltar? E ele pergunta, ele pode não querer? Essa é a pergunta. Que vai querer voltar, ele já sabia que não queria. Desde a pergunta 400. Ele pode não voltar? Os espíritos respondem. Perfeitamente. Poderia morrer. Poderia acabar com a encarnação dele ali. Não quero mais. Vou ficar aqui. Aqui é melhor. Por isso é que é preciso, se tornar chamá-lo a voltar. Ou seja, chama de novo, apelando para tudo o que prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar no lugar que ele está através do êxtase, é se desencarnando dessa maneira. Aí que ele não vai mesmo, porque ele está cometendo suicídio. Então pode haver suicídio em alguém em êxtase. O cara vai falar, não quero mais, vou abandonar. A alma está tão liberta, está tão emancipada nesse estado, que ele não quer mais. Só que tem que compreender que se ele não quiser mais dessa maneira, aí que ele não vai ficar. Então esse é o argumento. Mas é possível o suicídio, o suicídio estático, vamos dizer assim. Para terminar, todo mundo bem até aí? Dupla vista. Dupla vista é o fenômeno de você ver aquilo que não está no mundo material, no mundo mais denso, né? Então, na questão 447, o fenômeno que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho ou sonambulismo? Tem a ver com a emancipação da alma? Tudo isso é só uma coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou a segunda vista é a vista da alma, ou seja, quando você vê o mundo dos espíritos, é só sua alma que está mais emancipada, está mais liberta. Não vê em nenhum momento com os olhos que você tem do encarnado. Pergunta seguinte, ele pergunta, permanente a segunda vista? Permanente, eu fico vendo direto? A faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que todavia fique abolida a linguagem articulada. Isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente, ou seja, como quem vê o espírito, a dupla vista, né, a visão do mundo espiritual, ela é permanente. Mas só que o fenômeno dela para você não é. Porque nem sempre tua alma está liberta a ponto disso. Para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar aos vossos sonâmbulos lúcidos, ou seja, aqueles que estão em estados, em lugares de encarnação menos densa,
Esse também é a razão porque esses espíritos se manifestam com maior facilidade do que os carnados em corpos mais grosseiros. Ou seja, em lugares como o nosso, a gente tem a possibilidade sempre, porque é uma possibilidade da alma, e a gente sempre vai ter alma, mas se dá com pouca frequência por conta da uma matéria mais grosseira. Questão 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim. Do trabalho que sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Ele continua a perguntar: essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, dizem os espíritos. Ou seja, depende do corpo que você está trabalhando aqui. Se você vai ter maior propensão ou trabalhando a dupla vista, trabalhando aquela possibilidade, até onde você vai conseguir evoluir nela. Vai depender de um conjunto físico seu, que é um conjunto que está no perispírito. Como o perispírito é o organizador da vida corpórea, o perispírito passou isso para o teu corpo. Então é uma organização corporal. Como é uma organização corporal, é uma organização, antes disso, perispiritual. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? O que o pai vê, a mãe vê, o filho vê, o irmão tem? Por semelhança de organização. Vocês estão trabalhando com a mesma organização. Que cita isso em 1857. Mendel, acho que foi 10 anos depois disso, né? Mais ou menos, que as ideias do Mendel, do monge austríaco, ficou estudando ervilha, que começou a hereditariedade. Os espíritos já estavam falando, ó, passa-se do pai para o filho aí, no negócio. Mas só que Mendel fez essa teoria em 1860, 60 e pouco, por aí, contemporâneo. Mas só que as ideias de hereditariedade só foram acontecer depois do século XX. No final do 19 para 1900. Então, 50 anos antes disso aí começar a ser trabalhado bem, os espíritos já estão falando, ó, hereditariedade, isso passa de pai para filho. Então, um pouquinho de demora, eu agradeço a todos a paciência.